Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Está começando mais uma edição do ICL Urgente na tarde desta terça-feira. São 5 horas da tarde, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com o que de mais importante aconteceu nas últimas horas. Hoje o ICL Urgente recebe o pastor Henrique Vieira, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, para falar sobre a obstrução bolsonarista tanto na Câmara quanto no Senado. Os golpistas não param de tentar dar golpe. Mas falando agora de coisa boa, quem me acompanha nessa terça-feira, como sempre, é Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, William. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira do YouTube. E para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, William. Muito assunto importante hoje, Laura, mas começando falando sobre os golpistas. Os senadores e deputados bolsonaristas realizaram um protesto golpista hoje no Congresso Nacional contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O grupo anunciou que vai passar a obstruir os trabalhos da Câmara e do Senado, isso tudo para tentar pautar a anistia do ex-presidente que tentou dar golpe de Estado, segundo as investigações e o entendimento da PGR. A decisão de Moraes colocou fogo na oposição para a volta dos trabalhos do Congresso nessa terça-feira, após o recesso. Laura, você tem mais informações sobre essa nova tentativa de golpe da extrema-direita no Congresso? William, a prisão domiciliar do Bolsonaro provocou um caos em Brasília que afetou todos os poderes no Planalto. No Senado, os bolsonaristas ocuparam a mesa diretora do plenário na tarde de hoje. A gente está vendo imagens para quem está nos assistindo por vídeo. O grupo disse que vai permanecer no local até que a casa dê uma resposta à prisão e às demais restrições impostas por Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os senadores bolsonaristas que compõem o grupo são Damares Alves, do Republicanos, Jorge Seife, do Partido Liberal, Jaime Bagatoli, do Partido Liberal, Alci Lucas, do Partido Liberal, Eduardo Girão, do Novo, e Magno Malta, do Partido Liberal, que está ocupando a cadeira do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Na Câmara, William, a situação também está crítica. Em uma cena ridícula, os deputados bolsonaristas também ocuparam a mesa diretora e, com os paradrapos na boca, a ideia é a mesma do Senado: permanecer sentados nas cadeiras da Casa Legislativa para impedir os trabalhos do plenário até que a anistia seja pautada. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que os deputados não vão sair da mesa até que os presidentes de ambas as casas busquem uma solução de pacificar o Brasil. William, a Operação Salva Jair Bolsonaro está a todo vapor. Não me parece que vão pacificar o Brasil, Laura, com um pedido de prisão do Alexandre de Moraes. Nicolas Ferreira foi aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo, para pedir prisão de ministro. Não me parece uma tentativa de pacificar o país, dizer a essa altura do campeonato fora Lula, sem nenhum tipo de argumento que justifique, por exemplo, um pedido de impeachment do presidente ou até mesmo do ministro Alexandre de Moraes. O que os golpistas estão fazendo, novamente, é tentar dar golpe de Estado. É o que eles fazem melhor. A natureza do escorpião é picar e a natureza do golpista é dar golpe. Se você não mostra para ele que é errado dar golpe de Estado, que ele vai para a cadeia se ele fizer isso, ele continua atentando contra a democracia. E é isso que vários deputados e senadores que estão aí, que devem entrar em inquéritos e ser investigados por tentativa de obstrução de justiça, por tentativa de novo golpe de Estado, a gente espera que isso aconteça nos próximos meses, porque essas tentativas não podem passar impunemente. O vice-presidente da Câmara deu um recado sobre as ações dos bolsonaristas. O Altineu Cortes, que é do PL do Rio de Janeiro, diz que vai pautar o projeto de lei que anistia condenados por participar em 8 de janeiro na primeira oportunidade que tiver de sentar na cadeira de presidente da Câmara. Ou seja, o Hugo Mota não vai poder sair nem para ir no banheiro. Vamos ver o que ele disse hoje. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Sabe quem não apareceu até agora para falar sobre o assunto? O Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, segue em recesso e, por enquanto, não apareceu para falar sobre o assunto e sobre essa quizumba, sobre essa fusarca, sobre essa confusão, sobre essa tentativa de golpe
que os bolsonaristas estão tentando fazer na Câmara dos Deputados de novo. O Alcolumbre, o presidente do Senado, também sumiu, mas sumiu do bate-papo com os bolsonaristas. Ele tem ignorado as ligações dos senadores da oposição há mais ou menos 15 dias, desde que foi mencionado pelo deputado Eduardo Bolsonaro como possível alvo de sanções pelo governo Donald Trump. O Hugo Mota a gente não sabe onde está, Laura, mas o Alcolumbre deu sinal de vida? Pois é, William, não deu não. Depois da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, os senadores da oposição reforçaram as tentativas de abordar o Alcolumbre, mas nenhum deles teve sucesso. Além da prisão do Bolsonaro, os parlamentares também pedem uma reação do Senado às medidas cautelares sobre o senador Marcos Duval, que está de tornozeleira eletrônica porque foi para a Disney com o passaporte diplomático, mesmo estando proibido. Os senadores também pressionam pelo avanço dos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos dois casos. A oposição está fazendo show na Câmara e no Senado. A orientação do Palácio do Planalto para os aliados é uma reação discreta à prisão do Jair Bolsonaro. Isso porque o ministro da SECOM, das Comunicações, da Secretaria de Comunicação, o Sidônio Palmeira, recomendou uma postura de cautela com o objetivo de não alimentar um discurso de vitimização do Bolsonaro, nem impulsionar a narrativa propagada por aliados do ex-presidente de que ele seria perseguido politicamente pelo STF. Há uma avaliação de que é preciso baixar a temperatura política para evitar qualquer nova indisposição com o governo dos Estados Unidos. Acertadamente, o governo não vai se meter nessa história. Se não me engano, só o ministro do governo Lula falou sobre esse assunto, o ministro Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, que também é deputado federal, então tem a prerrogativa de falar como deputado sobre essa confusão armada pelos bolsonaristas na Câmara. Mas nenhum membro do governo tem falado sobre isso. É importante porque o governo Trump faz de propósito uma confusão entre legislativo, executivo e judiciário. Aqui no Brasil existe separação dos três poderes ainda. Se os bolsonaristas conseguirem impedir o ministro Alexandre de Moraes aprovar o seu impeachment, aí a gente vai ter dois poderes, o executivo e o legislativo, sendo que o judiciário vai ficar tutelado ao poder legislativo, com o legislativo tendo o poder de alterar a composição da corte a seu bel prazer. Não é isso que o Brasil precisa. O governo faz um movimento corretíssimo de não aumentar a temperatura e não se meter nessa história. A prisão de Jair Bolsonaro não é questão do presidente Lula, não é questão do governo federal, é questão de justiça. Todos nós, obviamente, tenho certeza que o presidente Lula também, quer que o Bolsonaro pague pelos seus crimes, em especial pelo crime da pandemia de Covid-19, o genocídio promovido por Jair Bolsonaro, que até agora ele não respondeu. Mas a gente sabe que esse assunto é da justiça e não da política. Acerta o governo Lula em não se meter nessa história. Mas a base governista, os deputados e senadores, foram para as redes sociais criticar a obstrução promovida pelo bolsonarismo. Laura, você tem alguns dos destaques de membros da bancada governista, tanto na Câmara quanto no Senado, que falaram sobre o tema. William, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pediu que o Moraes bloqueie os perfis do Nicolas Ferreira nas redes sociais. E no X, o Rogério Correia também criticou a manifestação dos parlamentares da oposição. O deputado comentou o seguinte: evitem rir, gente, eu sei que é difícil, mas evitem rir dessas cenas patéticas. O que estão fazendo é chantagear o parlamento, a democracia e o Brasil. Lembrem que todos eles estão recebendo gordos salários só para colar esparadrapo na testa e impedir votações importantes por aqui. A deputada Talíria, do PSOL do Rio de Janeiro, também criticou a obstrução. Ela disse: trabalhar pelo Brasil eles não querem, mas fazer greve de silêncio pelo chefe golpista é com eles mesmo, William. Laura, mas parece que o Bolsonaro aderiu ao Fique em Casa e os bolsonaristas conseguiram tapar a boca, Deviam ter feito isso na pandemia de Covid-19 usando máscara, mas não fizeram. Pelo menos estão fazendo agora fora de época. O bolsonarismo acaba aderindo a algumas exigências do nosso tempo com um pouco de atraso. Por exemplo, a democracia, eles ainda não aderiram. Voltando a falar do Senado, o senador bolsonarista, gente, não é para rir, tá? O senador bolsonarista Magno Malta, que participa desse grupo que está obstruindo a mesa diretora do Senado, disse que o ministro Alexandre de Moraes descumpriu a Constituição. A Constituição da onde, Magno Malta? A primeira emenda da Constituição americana, a primeira emenda é liberdade e liberdade de expressão. E ele adentrou ao território dos Estados Unidos. Isso sim é invasão de um outro país e de competência para prender e dar ordem de prisão para cidadãos do território americano e cidadãos americanos e empresas americanas. Então nós não aguentamos mais isso por lesão por Daniel Silveira, pelos jornalistas
por todas as pessoas presas. Aliás, Daniel Silveira está com a perna apodrecida e já vão fazer quase 4 anos que ele está preso de uma forma covarde. Por todos esses, pelos órfãos de Clesão, as órfãs que são as filhas, os órfãos de pais vivos, órfãos de mães vivas, é que nós estamos aqui nessa mesa e nós não vamos sair dessa mesa. Deputado Magno Malta, o senhor me perdoe, mas o Brasil não precisa cumprir a Constituição dos Estados Unidos. Sabia que em Singapura é proibido cuspir no chão? Em países onde a lei muçulmana, a Sharia, rege, é proibido beber álcool? Nada disso tem a ver com o Brasil. A gente tem a nossa própria legislação, senador. Essa legislação que o senhor, quando foi empossado o senador da República, jurou defender, mas aparentemente o senhor quer defender a Constituição dos Estados Unidos. Minha sugestão: pegue as suas malinhas e vá morar nos Estados Unidos. Tente ser senador nos Estados Unidos e lá o senhor vai poder defender a Constituição estadunidense. Aqui no Brasil, o senhor defende a brasileira, ou deveria, pelo menos. Ainda falando sobre extrema-direita, o Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás e pré-candidato à presidência em 2026, afirmou que seu partido, União Brasil, aderiu a essa obstrução total que está sendo realizada na Câmara e no Senado. E é importante lembrar que a União Brasil tem 3 ministérios no governo Lula: Desenvolvimento, Turismo e Comunicações, e além disso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faz parte do partido, é membro do partido. Vocês me avisam quando o deputado Pastor Henrique estiver conectado aqui, para eu poder chamar. Já está conectado? Então vamos chamar o deputado Pastor Henrique Vieira, para conversar com a gente sobre essa obstrução realizada na Câmara e no Senado. Deputado, uma boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no ICL Urgente. Queria perguntar para o senhor que tipo de confusão a extrema-direita tem feito aí no Congresso nesta terça-feira. Boa tarde, é um prazer enorme estar com você e com vocês. Me escuta bem, meu amigo? Sim, deputado. Que bom. A extrema-direita, ela aposta na confusão. A confusão é o método dela. Quanto mais caótico o país, melhor, porque eles não estão pensando no país, no povo brasileiro, isenção do imposto de renda, fim da escala 6x1, combate à fome, geração de emprego. Não é essa a pauta da extrema-direita, é uma pauta de salvação nesse momento do Bolsonaro e da sua família. Então, hoje, quando eu cheguei no plenário, a sessão já deveria estar aberta para os breves comunicados, e os deputados da extrema-direita, maioria do PL, estavam ali na mesa diretora impedindo o início do trabalho legislativo e estão assim até este exato momento. É bom lembrar que dentro do regimento, olha que curioso, existe o direito à obstrução. Existe o direito à obstrução dentro do regimento, dentro da sessão. Abre a sessão e regimentalmente você pode colocar um protesto, colocar a sua fala, debater ideias, obstruir a votação. Isso é regimental. Não é o que eles estão fazendo. Eles estão impedindo a abertura da sessão. Não é obstrução. É antidemocrático. É o sequestro do trabalho legislativo para impor uma pauta, coagir o parlamento para aprovar a anistia. Por um lado, eles conspiram nos Estados Unidos para coagir o judiciário e, por outro, eles sequestram o legislativo para coagir o parlamento. Então, assim, é coação, intimidação, ameaça e método antidemocrático de tudo quanto é jeito. É impressionante o repertório antidemocrático da extrema-direita. Agora, deputado, a gente sabe que pautar o projeto de lei de anistia e também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes depende de 2 pessoas, né? Do presidente Hugo Mota e do presidente Davi Alcolumbre. Como é que está o diálogo, tanto com o Mota quanto com o Alcolumbre, para esses projetos não irem à pauta? Me parece que a extrema-direita hoje tem lá os deputados do PL, alguns deputados de outros partidos, mas o grosso do centrão, que daria apoio a essa pauta, não está fazendo essa obstrução fisicamente lá no Congresso, né, deputado? Até esse momento é exatamente assim. Nas reuniões de colégio de líderes, em nenhum momento houve maioria. Importante dizer isso, em nenhum momento houve maioria para colocar esse projeto para votar. Nem o presidente da Câmara, Hugo Mota, nem o presidente do Senado, Alcolumbre, se comprometeram, nem a maioria do colégio de líderes se comprometeu ou pressionou. É uma pressão que vem especialmente
da extrema-direita. É muito curioso, em outro momento a gente pode debater mais, mas eu até aposto que esse centrão prefere o bolsonarismo sem o Bolsonaro. É uma análise política para a gente fazer. Ou seja, eles têm uma pauta extremista, eles não querem, evidentemente, a reeleição do Lula, mas eu nem sei se eles, de fato, me referindo ao centrão, querem a anistia e uma elegibilidade do Bolsonaro novamente. Então eles também têm cotovelada dentro do campo deles entre centrão e extrema-direita. Eu também faço essa análise, ela demandaria mais tempo, mas fica como uma reflexão, sim. Deputado, para a gente encerrar e para poder liberar o senhor para voltar aos trabalhos aí na Câmara dos Deputados, há alguma conversa com esse grupo de extrema-direita para desobstruir, não a sessão, né, que a sessão nem começou, mas esse espaço dos plenários para os trabalhos legislativos poderem começar, deputado? Eu vou trocar a expressão conversa por tentativa, porque a extrema-direita a própria ideia, né, de conversar com a extrema-direita é uma ideia dificílima, porque a lógica da extrema-direita, ela suprime a possibilidade de uma conversa de ideias e debate de argumentos. É a política do ódio e da intimidação. Por um lado, houve a tentativa, por favor, saiam daí para que a sessão possa abrir, e a tentativa de diálogo está sendo feita com o presidente Hugo Mota, que, na minha opinião pessoal, deveria estar aqui, porque Bolsonaro preso ontem. Nós sabemos como funciona a extrema-direita. Eu acho muito errado, no mínimo amadorismo, o presidente da casa não estar em Brasília hoje, independente desse acontecimento. Mas o diálogo está sendo feito com ele, e as informações que nós temos é que ele está voltando para Brasília, a fim de ainda tentar abrir a ordem do dia hoje. Vamos ver os capítulos dos próximos dias. Mas fica a lição, para a extrema-direita vale tudo para salvar Bolsonaro, não tem nenhum compromisso com a democracia nem com o nosso país. Deputado Henrique Vieira, obrigado pela entrevista, boa sorte na volta dos trabalhos legislativos hoje. As portas do STL estão sempre abertas. Um abraço. Muito obrigado, um fraterno abraço, parabéns pelo jornalismo de vocês. Obrigado, deputado. Vamos voltar a falar, vamos recapitular o que aconteceu com Bolsonaro rapidamente para você que não pegou nas últimas horas os acontecidos. No fim da tarde de ontem, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar porque o Bolsonaro descumpriu medidas cautelares. Segundo o Moraes, o Bolsonaro usou perfis e canais de comunicação de terceiros para divulgar conteúdos que configuram ataques à democracia. O Bolsonaro estava chegando em casa lá pelas 6 da tarde, foi abordado por policiais federais, entregou o celular voluntariamente e parece que ele não ficou estressado. Aparentemente, as informações que a gente tem é que ele ficou tranquilo. Agora, o que muda é a rotina do Bolsonaro, Laura. Isso, a partir de agora, passa a ser diferente. Isso, William. Antes, o Bolsonaro estava com medidas cautelares. Entre as regras estavam usar a tornozeleira eletrônica, ficar longe das embaixadas, voltar para casa antes das 7 da noite e não usar as redes sociais. Agora, com a prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro é obrigado a permanecer em casa e só pode sair em casos específicos, como consultas médicas ou outras situações autorizadas previamente pela Justiça. Ele segue sendo obrigado a usar a tornozeleira eletrônica. Além disso, Bolsonaro não pode receber visitas sem autorização do STF e não pode usar o telefone celular, inclusive as visitas também não podem usar o aparelho. Agora, uma atualização, William. O senador Ciro Nogueira, do PP, presidente do PP, conseguiu autorização e foi recebido pelo Bolsonaro agora há pouco. O ex-presidente também só pode ter contato com os advogados e os moradores da casa dele, William. Ou seja, os outros filhos não podem visitar. O Eduardo não pode, que se vier para o Brasil vai preso, né? Mas Flávio, Jair Renan e também o Carlos Bolsonaro não podem visitar o pai. Inclusive, domingo é dia dos pais, né? Então, não poderão passar o dia dos pais com o pai. Vamos falar um pouquinho da defesa de Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente se disse surpresa com a determinação de prisão domiciliar, dizendo que ele seguiu corretamente, rigorosamente, o que estava previsto nas cautelares. No recurso que vai ser apresentado ao STF, a defesa do ex-presidente vai tentar convencer a corte de que ele agiu com boa fé. Tudo que o Bolsonaro parece ter nesse processo é boa-fé, né? Aparentemente, ele não consegue entender nada do que está escrito nas cautelares e continua desafiando a justiça, para muita gente, voluntariamente, né? Faz isso de propósito para acirrar ainda mais os ânimos
com o STF. Agora, Laura, a próxima parada do Bolsonaro, se ele não cumprir as novas cautelares, é a cadeia, regime fechado. William, o STF não deve permitir que o Bolsonaro cumpra a pena de prisão em casa se o ex-presidente for definitivamente condenado por tentativa de golpe de Estado. Isso porque, em decisão, o Moraes subiu o tom para mandar o Bolsonaro à prisão domiciliar, o que já é um indício forte de que o Supremo já perdeu a paciência com o ex-presidente. O ministro do STF deixou claro que o descumprimento de qualquer restrição imposta vai levar o ex-presidente Bolsonaro para a prisão preventiva. Assim, depois de condenado, Bolsonaro provavelmente vai ser transferido para regime fechado. Uma decisão que o Moraes, inclusive, ameaça de antecipar caso Jair Bolsonaro volte a descumprir as medidas cautelares. A Papuda está esperando alguém, né, William? Esperando com vontade. Ele não vai para Papuda, né? Ele certamente vai para outro presídio militar, provavelmente não vai para lá. Agora, Laura, falando em bolsonarismo, falando em extrema-direita, me parece que está rolando uma provocação na Câmara dos Deputados. A deputada Duda Salabert deu uma provocadinha no Nicolas Ferreira. O que aconteceu? O PDT de Minas propôs uma moção de aplausos ao Nicolas Ferreira como uma forma de provocação ao deputado adversário. Eu trouxe aqui um trecho do requerimento. Ela disse: requer a Vossa Excelência, com base no artigo 117 do Regimento Interno da Câmara, uma moção de aplausos do deputado federal Nicolas Ferreira pela relevante contribuição prestada à justiça brasileira ao facilitar a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, William, queria trazer um outro destaque para você, que é a nota do Partido Liberal. Parece piada e no começo eu também demorei para perceber que não era meme, mas a nota oficial do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é essa aqui, abre aspas: estou inconformado. O que mais posso dizer? Assinado Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Fim da nota oficial. É isso, William. Ô, Laura, eu achei só a sua atuação um pouco ruim. Tinha muitos pontos de exclamação. Acho que você tinha que ter sido mais enfática. Não estou inconformado. Mas tudo bem. Você não foi tão enfática quanto o Valdemar Costa Neto. Falando em golpista, falando agora sobre a família golpista. Não cansado de colocar o Jair na prisão domiciliar, os bolsonaristas e a família vão tentando complicar ainda mais a vida do Jair. Hoje o deputado federal Nicolas Ferreira, esse que vai receber um voto de aplauso na Comissão de Segurança, deu uma entrevista à CNN criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Nicolas disse que está surpreso, abre aspas: se ser preso te faz presidente, então Bolsonaro tem grandes chances de se tornar presidente. Ele ainda argumentou que Bolsonaro é o primeiro a não ser preso por corrupção e chamou as acusações de 8 de janeiro de crime impossível. Por parte dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo está pensando em voltar atrás no lobby que ele está fazendo nos Estados Unidos, Laura Couto? William, por incrível que pareça, o Eduardo está começando a repensar as atitudes. É o que parece, pelo menos. Com a prisão domiciliar do pai dele, o deputado federal e o comparsa Paulo Figueiredo estão trabalhando fortemente para que os Estados Unidos não apliquem sanções aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal e nem cobrem novas tarifas ao Brasil. Segundo a CNN Brasil, o pedido de pausa tem como objetivo tentar manter um canal mínimo de diálogo, uma espécie de pacto de convivência entre a família Bolsonaro e os ministros do Supremo. Lá dos Estados Unidos, a dupla tem argumentado junto à Casa Branca que a taxação está prejudicando os produtores brasileiros, inclusive os apoiadores e financiadores da extrema-direita aqui no Brasil. Quem diria que apoiar o tarifaço ia voltar contra os próprios bolsonaristas, né, William? É isso, Laura. A gente fala que há algum tempo que esse foi o maior tiro no pé da extrema-direita nos últimos anos. Me parece que essa tentativa de hoje de obstruir a pauta da Câmara, de obstruir a pauta do Senado, para tentar forçar um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes e também para poder defender que as sanções de Donald Trump entrem em vigor, me parece um tanto desesperado. Aprovar a anistia e aprovar também o impeachment de Alexandre de Moraes. Me parece que não sobrou muito ao bolsonarismo. O que a gente está vendo agora é o último esperneio, é o esperneio final do bolsonarismo, que sabe que o Jair Bolsonaro agora está preso. Só para lembrar mais uma vez, ele não está condenado. Ele não está preso sem condenação. O Jair Bolsonaro está preso preventivamente pela misericórdia de Alexandre de Moraes, que deveria ter mandado prender Bolsonaro em março do ano passado, quando ele se homiziou, quando ele se escondeu dentro da embaixada da Hungria para fazer um plano de fuga, ao que parece. Desde aquela época, o Jair Bolsonaro tinha que estar preso, mas não está.
pela misericórdia de Alexandre de Moraes, que vem reiteradamente dando chances a Bolsonaro continuar solto, dando entrevistas, participando de manifestações, mas o Bolsonaro não tem interesse em fazer esse tipo de coisa. Ele quer aumentar a fervura política, aumentar a temperatura do debate e aí poder cumprir a sua narrativa de perseguido político. É fundamental a gente lembrar que o Bolsonaro não está preso sem condenação, ele está preso preventivamente por atrapalhar no curso do processo. Você que está assistindo sabe quantos presos provisórios que a gente tem no Brasil hoje? Mais de 200 mil. 40% do nosso sistema penitenciário é composto por pessoas que estão presas sem condenação. O Bolsonaro não é uma exceção à regra. Ele está preso preventivamente porque quer, porque forçou a mão para poder ser preso preventivamente e cumprir a narrativa, para aumentar a temperatura e pressionar por impeachment de Alexandre de Moraes e também pressionar por anistia a Bolsonaro e aos outros golpistas. Falando em Bolsonaro e em golpista, quem passou mal, mas passa bem, é o Carlos Bolsonaro. O vereador do Rio de Janeiro, o filho 02 do Jair, já voltou para casa depois de passar mal ontem à noite com a notícia da prisão domiciliar do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Carlos foi atendido por um cardiologista em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Carlos participou de uma manifestação no domingo em Florianópolis, estado onde ele deve se lançar candidato ao Senado. O Flávio Bolsonaro, o outro irmão, estava, cabeça grande aqui do lado, né? O Flávio Bolsonaro estava no Rio de Janeiro e o Carlos Bolsonaro estava... Eu estou desconcentrado com esse ilustra. E o Carlos Bolsonaro estava em Santa Catarina, onde ele deve ser candidato ao Senado. O Carlos, inclusive, contrariando decisão do PL local, queria lançar a Caroline Gittoni e a Júlia Zanata como candidatas ao Senado pelo PL. Vai ter que engolir o Carlos Bolsonaro como candidato biônico do bolsonarismo. Lembrando, a gente deve ter o Carlos Bolsonaro candidato ao Senado em Santa Catarina, Michele Bolsonaro candidata ao Senado no Distrito Federal, o Flávio candidato no próprio Rio de Janeiro e também agora apareceu a possibilidade do irmão do Jair Bolsonaro ser candidato, Renan Bolsonaro, o nome do irmão do Bolsonaro, que já foi candidato várias vezes a prefeito de registro aqui no interior de São Paulo e perdeu todas. Existe a possibilidade agora do PL lançar o irmão do Jair Bolsonaro como candidato ao Senado, porque aparentemente a boquinha, a teta do Estado, sempre cabe mais um membro da família Bolsonaro. Só não lançam a menina ainda porque ela não tem idade para ser candidata. Vamos falar um pouquinho também sobre o governo de Donald Trump. O governo Trump foi rápido nas críticas ao ministro Alexandre de Moraes contra a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Em nota, o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que Moraes é um, abre aspas, violador de direitos humanos que usa as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Mais uma vez, o governo Trump ameaçando a democracia e a soberania brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai ter no ICL Notícias, segunda edição, com Gabriela Varela, Chico Sá, Juliano. Tem a Luísa Vilela, Juliana Dalpiva, o Juliano Medeiros a partir das 5h30 da tarde. E depois a gente vai ter hoje, lembrando, o nosso primeiro documentário dessa nova era do ICL. Nessa terça-feira, daqui a pouquinho, conhecido popularmente como Hoje, daqui a pouco, às 8 da noite, estreia o documentário Quanto Custam os Ricos no Brasil, produção original do ICL, que vai te mostrar a verdade sobre o sistema que sustenta o 1% mais rico e por que eles custam tão caro aos cofres públicos. Além da exibição, daqui a pouco a gente vai ter um debate com o Eduardo Moreira, com a nossa querida economista Débora Maganha, do nosso Mercado de Investimento, e a economista Carla Bene, que é uma das entrevistadas do documentário. A gente vai ter esse documentário daqui a pouco, você vai conseguir entender quanto os super ricos realmente custam para o país e quanto se gasta com a manutenção dos seus privilégios. Para você não perder nada, se você for ao jantar daqui a pouco, vou esquecer a estreia do documentário, não vai não.
assina a notificação a icl.com.br/estreia para você ser notificado na hora que o documentário vai começar e você não perder mais esse documentário do ICL, mais um dessa nova era do ICL Eterno. E com isso terminamos o ICL Notícias. ICL Notícias nada. O ICL Urgente. Laura Couto, boa tarde, obrigado por mais uma tarde de parceria. Obrigada e obrigada pela nossa audiência maravilhosa. Obrigada, Laura. Você fica agora com o ICL Notícias, segunda edição. Até amanhã. Para celebrar o sucesso da nossa campanha Somos 99% e concluir essa série de encontros do ICL Eterno, a gente vai lançar no dia 5 de agosto o documentário Quanto Custam os Ricos no Brasil. E aí vocês vão entender de uma maneira super fácil e até divertida, porque está muito bem feito o documentário, essa história de que o rico paga menos imposto, o pobre paga mais imposto, de onde o dinheiro sai, para onde o dinheiro vai, quais são as injustiças nessa história e por que são injustiças, tudo isso, dia 5 de agosto às 8 horas da noite, tá bom? Um abração e até 5 de agosto. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. E a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.